Então, os principais impactos, né, quando a gente fala dos impactos do aquecimento global na viticultura, a gente tem que levar em conta vários fatores, né? Primeiro a gente vai falar um pouco do que é esse aquecimento global, né? Bem resumido, na verdade é um aumento das temperaturas médias da Terra, né? Aqui ao lado a gente tem dois gráficos que representam, né, a velocidade com que essas mudanças climáticas têm acontecido, né, principalmente na questão das quantidades de chuva, tá, nos níveis de precipitação. Tá? Ele tem tido uma modificação significativa aí de 1986 a 2005, né, e se essa mesma crescente continuar até 2100, nós temos esse cenário, tá? E aí várias alterações no regime de chuvas, níveis dos oceanos e mares, temperaturas médias aumentando, degelo de áreas, né, que antes não havia descongelamento, né, vários outros elementos envolvidos aí nesse processo, tá? Os principais causadores, né, são os gases do efeito estufa. O dióxido de carbono é o principal dele, mas outros gases também contribuem para isso, né? Os gases do efeito estufa, porque eles acabam retendo boa parte dos raios de sol que bate, né, que teoricamente teriam aquele processo de bater e ser refletido de volta para o espaço. Não acontece porque esses gases retêm, tá? Um outro fator importante aí é a redução dos sumidouros de carbono, tá? Sumidouros de carbono, florestas, né, os micro-organismos, né, e organismos que utilizam o gás carbônico como forma de produção de energia, ou seja, a planta, por exemplo, ela fixa o gás carbônico nela e expele o oxigênio para a atmosfera. A redução dessa quantidade de planta, ou seja, é uma redução desses sumidouros de carbono. O que é o sumidouro de carbono? São locais da Terra que fixam esse carbono e controlam a quantidade de dióxido de carbono e de gás carbônico na atmosfera, tá? Esse aumento tem sido significativo e foi potencializado, né? Todos os gases do efeito estufa, todos esses problemas de desmatamento, todas essas coisas que vêm acontecendo com o clima na Terra, ele foi potencializado com a industrialização e a partir do momento que a indústria passou a adotar como principal combustível, né, o combustível fóssil, tá? Um apanhado rápido do que é o aquecimento global e as suas principais causas, tá? Agora os impactos do aquecimento global nas regiões produtoras de uvas premium e no cultivo de variedades de uva, ou seja, principalmente na Europa. Quando a gente fala dessas regiões produtoras de uvas premiums, temos outros lugares no mundo, Estados Unidos, Chile, Argentina, Austrália, né, Brasil, que são produtores, né, mas a maior parte dessas regiões produtoras de uvas premium, elas ficam localizadas na Europa, e a maior parte dos estudos apresentam essa característica. Inclusive esse gráfico mostra um aumento significativo aí da temperatura, tá? Isso aqui é a diferença, tá? Então em áreas, essas áreas que vocês estão vendo aqui de verde mais clarinho, né, são as áreas que nós conhecemos como climas temperados, né, frios, tá? E climas temperados, que é a maior parte daquela faixa ali da Europa como um todo. Perceba que com o aumento das temperaturas, tá, dessa média de temperatura, existe um deslocamento, né, dessa faixa. Ela passa aí um pouco mais para cima, em direção ao norte. Então você começa a ter, né, regiões, existe esse deslocamento, né? Está ficando mais quente, existe a necessidade de essa faixa de zona temperada aqui, ela se deslocar para cima, tá? E a principal característica é o deslocamento dessas áreas atuais, né? Então, países, por exemplo, o sul de Portugal e da Espanha, né, com essas mudanças climáticas, tá? Com essas alterações climáticas, eles já apresentam condições aí que já tornam, né, condições adversas e completamente fora das temperaturas, do range de temperatura do clima temperado que a gente está acostumado a identificar nas regiões produtoras de uvas clássicas, tá? Essas regiões,
já passam por esse processo. Outra região é a região de Bordeaux, né, que passa por um processo de modificação significativo também, inclusive já estão adotando algumas medidas de mitigação, mas em Portugal, no sul de Portugal, tá, e também no sul da Espanha, já apresentam características com a previsão dessas modificações na temperatura, tá? Esse gráfico aqui, essa previsão é a comparação de 1950 a 2009, então essas mudanças são significativas, tá? Com esse deslocamento, né, através desse aquecimento, dessas temperaturas, você tem também ali um aumento dos níveis dos mares e oceanos, tá? Causando ali, né, esse degelo, esse aumento dos níveis, tá? Em algumas áreas, por exemplo, algumas correntes podem sofrer alterações significativas. Inclusive, as previsões, né, dizem que o degelo da Groenlândia pode, né, modificar a circulação da corrente do Golfo, né, que é uma corrente que acaba aquecendo essa área específica aqui, que é onde está localizada, por exemplo, Bordeaux. Tá? Então Bordeaux sofreria bastante com isso. Bordeaux passaria a ter temperaturas mais baixas, tá? Havendo a necessidade de trocar as variedades de uva por essas características, né? Então, quando a gente fala dos impactos, a gente tem coisas que já acontecem agora, é uma realidade, esse aumento de temperatura e a mudança na composição do fruto, ou seja, a uva fica cada vez com menos acidez, cada vez mais alcoólica, e já é uma preocupação dos enólogos, dos produtores, em manter um equilíbrio mais adequado dessa acidez. Isso já é algo que, quando você visita as regiões produtoras, isso já é algo que já está em pauta, tá? A redução, e aí a gente fala de condições, por exemplo, essa interrupção nessa corrente do Golfo pode causar essa modificação em Bordeaux, imaginem só, tá? Inclusive esse aumento dos níveis, né, no oceano pode causar inclusive outras modificações, né? Regiões como Carneiros podem sofrer inundações, né? Essa quantidade de aumento dos níveis dos oceanos pode modificar a água dos lençóis freáticos, e aí algumas regiões que usam os poços artesianos para fazer irrigação pode ter uma água mais salobra, com menos qualidade, e aí diminuindo a vida útil da planta, por exemplo, tá? Redução na qualidade do carvalho, então não é só no que está relacionado às condições climáticas, relacionado diretamente à videira, mas também elementos importantes utilizados no processo de produção do vinho também podem ser afetados. Por quê? Esse aumento nessa temperatura média dessas áreas onde estão localizados os principais carvalhos utilizados na indústria do vinho, tá? Pode haver uma redução da qualidade, porque alguns estudos já apontam que um crescimento em que uma temperatura mais elevada acelera o crescimento desse carvalho. E esse crescimento acelerado dificulta, porque potencializa demais a fibra, ele fica cada vez mais difícil de ser trabalhado, ou seja, cada vez menos flexível, tá? E também pode alterar significativamente o nível de porosidade, ou seja, o que a gente já conhece da relação de capacidade de microoxigenação que o carvalho pode dar para o vinho, isso pode ser alterado com essas temperaturas, tá? Redução das chuvas em áreas subtropicais. Então, em áreas que não está aparecendo nesse mapa aqui, mas em áreas localizadas, né, entre os subtropicais, pode haver uma redução significativa da quantidade de chuva disponível, ou seja, isso vai impactar diretamente na água disponível ali naquela quantidade mínima de água necessária para a videira sobreviver. Por exemplo, o Nordeste brasileiro, tá, que já é uma região onde a maior parte das regiões apresentam menos de 300 milímetros de chuva por ano. Isso é o limite mínimo da planta, né? Ela consegue, com esses números, existe a necessidade de uma irrigação, principalmente no verão, onde tem uma maior demanda de insolação, uma maior demanda de água para o fruto, tá? E essas regiões tornam-se ameaçadas por essa condição. Essa mudança nas regiões de chuva podem deixar regiões, tá, que são secas ainda mais secas.
pode trazer modificações significativas para regiões como, por exemplo, o sudeste de São Paulo, onde se utiliza a dupla poda e uma colheita de inverno para um período mais seco, onde a quantidade de chuvas é bem menor, tá? Onde a gente tem um período de estiagem, tá? E essa estiagem pode ser significativa se essas alterações continuarem acontecendo. Então, as previsões não são nada animadoras, tá? Outro impacto significativo é com essas mudanças de temperaturas, principalmente, tá? Existe a necessidade de utilizar variedades de uvas que sejam menos suscetíveis a essas mudanças de temperatura. Um exemplo clássico é a região da Borgonha. Se a gente analisar a necessidade de temperatura para que a taxa basal, vegetativa basal, né? Agora me falhou o nome, não sei se é exatamente esse, mas eu vou chamar isso de taxa basal, né, vegetativa, ou seja, a partir dessa temperatura a videira começa a se desenvolver, abaixo dessa temperatura ela descansa. A maioria das videiras tem essa temperatura aí em cerca de 10 graus Celsius, tá? As mais sensíveis à temperatura, ou seja, que tem menos necessidade de calor, são mais adequadas para o frio, que é o caso da Pinot Noir, elas têm ali entre 3 e 5 graus, tá? Então, com 3, 4 graus, a Pinot Noir ela já pode começar a ter o seu ciclo de desenvolvimento vegetativo dado start, tá? Então, isso pode fazer com que ela amadureça muito rápido, com vinho, que o vinho fique com pouca acidez, muito alcoólico, tá? Que o período de maturação seja muito curto, isso interfere diretamente na composição química da uva e na qualidade do vinho, tá? Então, essas mudanças, né, se tudo isso continuar caminhando como está caminhando, possivelmente as regiões vão ter que pensar em medidas de adaptação a longo prazo, que seria, por exemplo, a utilização de variedades de uva mais resistentes ao calor, mais resistentes à seca, tá? Por essas características. Os impactos também pode, né, como eu já falei, Bordeaux, né, esses impactos do aquecimento nessas regiões produtoras. Bordeaux, por a gente saber que Bordeaux é um antigo pântano, foi drenado pelos holandeses, tá? O seu estuário, né, que é o estuário de Gironde, ele corre riscos de sofrer, tá, inundações pelo esse aumento, né, pelo aumento do nível dos mares e dos oceanos. Então, se tudo isso continuar a passos que está, do jeito que está, como está, isso pode ser, tá, um sério problema para Bordeaux. Além de ter uma mudança significativa nas temperaturas, você ainda tem a possibilidade de sofrer com inundações, tá? Então, o quadro não é nada... Apesar de ter muitos cientistas que discordam do aquecimento global, discordam dessas mudanças climáticas, eles acreditam que o ciclo, que o clima na Terra ele é cíclico e que ele acontece e ele vai acontecer desse jeito. Existe muito mais estudos, tá, robustos e que muito mais identificando que esses efeitos do aquecimento global, que esse processo sim está acontecendo, está de forma acelerada, do que estudos que combatem e que contradizem a teoria do aquecimento global, tá? Com esse aumento da temperatura a gente tem a alteração dos estádios fenólicos, tá? Principalmente a brotação, ou seja, ela brota muito antes, tá? E a maturação também, ou seja, ela amadurece em um tempo muito menor, tá? Reduzindo a acidez, como eu falei mais uma vez, mudança química e mudança da qualidade dos vinhos. Se você muda a química da uva, tá? Vai haver necessidade de se fazer correções, acidificação, porque você vai ter muito menos ácidos na composição, muito mais álcool, né, açúcar e a possibilidade de produzir mais álcool, e assim também com esse nível muito elevado de açúcar no mosto, existe a possibilidade da fermentação acontecer e sabores e aromas indesejados surgirem durante esse processo, tá? Aqui já temos algumas evidências que já acontecem, tá? Inclusive essa aqui está repetida, desconsiderem, tá? Mas já existem evidências aí, além da questão da utilização de regiões como Bordeaux, já começar a colocar outras variedades.
em um percentual muito pequeno ainda, mas na tentativa de já começar a fazer um processo de adaptação dentro da região para na tentativa de mitigar essas mudanças, tá? Já existem coisas que já estão acontecendo. Esse é um exemplo. O outro exemplo é a redução da área plantada, tá? No último levantamento, na última divulgação da OIV, o que a gente tem é países com redução de área plantada, né, de 5, 9, 10% da área sendo reduzida, tá? Então isso é uma modificação significativa. Isso já vem de uma questão que é esse, né, aumento de insetos e doenças transmitidas por inseto, um aumento da dificuldade maior de se trabalhar no vinhedo, principalmente por causa desse aumento dessas temperaturas, você ter muito mais problemas com doenças no vinhedo e a cultura, né, da videira ser uma cultura muito mais cara. Então alguns produtores optando por mudar a cultura que ele está trabalhando ali, justamente na tentativa de reduzir esses custos. Então essa redução de área plantada também já é reflexo desses impactos causados por essas mudanças de temperatura, tá? Alguns insetos que são conhecidos da viticultura e foram levados, por exemplo, de regiões para outras regiões que não tinham o inseto, que eram regiões de temperaturas mais baixas, começaram a aparecer uma quantidade maior desses insetos justamente devido a essa temperatura média, tá? E o que está sendo feito, né? O que está sendo feito de adaptação prática para mitigar, né? Ou seja, para diminuir esses efeitos, tá? Existe aí uma questão de um aumento do dossel, ou seja, eles estão aumentando a massa vegetativa da planta, ou seja, eles estão deixando mais um crescimento vegetativo maior para aumentar a área de sombreamento. Então você tem uma parte mais sombreada, isso você tem um processo de fotossíntese realizado de uma forma mais lenta, tá? Esse aumento do dossel proporciona aí um atraso na maturação que pode chegar de 8 a 11 dias aí, tá? Isso vai de região para região, de variedade para variedade, e de como é feito esse manejo do dossel, tá? Mas essa é uma das medidas que já são feitas. Qual é o principal problema desse tipo de ação? É o aumento de sabores verdosos, tá? É comum que nesse tipo de técnica você tenha um risco muito maior de ter sabores mais verdosos, tá? Do aumento, por exemplo, da pirazina nas variedades bordalesas, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, tá? Carmené, você pode ter essa grande quantidade de pirazina aí devido a esse aumento do dossel, tá? Sem contar que também você tem um processo de maturação da uva um pouco mais lento devido a essa característica do sombreamento. As colheitas noturnas, elas têm a intenção, né? É uma prática que a gente imagina que, nossa, porque é feita a colheita noturna em vários lugares do mundo, né? São feitas essas colheitas noturnas. Essa é a ideia de se colher a uva com o maior frescor possível e de se combater um pouco essa falta de acidez que se tem no fruto quando você faz colheitas em temperaturas mais altas, em regiões de climas mais quentes, tá? Você tem que fazer uma colheita noturna, ajuda a reduzir essa degradação dos ácidos, tá? A introdução de culturas, né, de inverno, isso é para evitar a erosão no solo e evitar o aquecimento ali, tá? Manter uma umidade relativa do ar significativamente mais alta para manter uma transpiração da planta menor, e isso pode aumentar, tá? Tanto para a brotação acontecer quanto para o processo de maturação ficar mais tardio aí por cerca de 4 ou 5 dias, tá? O uso de irrigação por gotejamento aí já é uma medida, tá? Utilizada em regiões como aqui a gente pode ver. Esse aqui é um vinhedo na Argentina onde a irrigação é feita por alagamento, tá? Esse tipo de irrigação já não é mais usado,
tá? Boa parte das vinícolas já adotam um sistema de irrigação por gotejamento, justamente por ser mais eficiente, por evitar desperdício e você conseguir colocar a quantidade exata, né, que cada planta precisa. Inclusive tem técnicas sendo desenvolvidas, vários testes sendo aplicados, inclusive no Nordeste brasileiro, né, que é o que nós chamamos de irrigação parcial, ou seja, é você irrigar uma parte apenas da raiz da planta para verificar como funciona esse processo de evolução, maturação e de controle de água ali para a planta. Tá? Ainda estão em fase de teste, os resultados são bem interessantes, alguns lugares do mundo já estão começando a adotar, né, fazendo os testes no vinhedo para verificar como isso vai evoluir. Tá? E aqui eu diria que isso aqui é possivelmente a que será mais utilizada se tudo continuar como está indo, né? O uso de cultivares e porta-enxertos resistentes à seca e ao calor. Essa é uma medida de longo prazo. A gente falou irrigação e utilização de cultivares e porta-enxertos resistentes à seca e ao calor, tá? Isso é uma medida de longo prazo, juntamente com a irrigação. Mas a introdução de colheita noturna, aumento do dossel, técnicas, mudanças na técnica de vinificação, né? E você retardar a poda, ou seja, você deixar a poda para fazer em um período posterior para, né, atrasar a brotação e assim também poder atrasar um pouco mais o processo de maturação da planta, são medidas de curto e de médio prazo. Quando a gente fala de medidas de longo prazo, as principais mudanças são essas: a utilização de cultivares e porta-enxertos resistentes à seca e ao calor. Tá bom? Aqui tem uma exemplificação, né? Aqui nós temos as adaptações e aqui nós temos as mudanças climáticas, adaptações de curto prazo, vinificação, né? Colheita, o controle de doenças e pragas, né? Já são medidas que já são, se a gente imaginar, tem coisas que já são adotadas por esse motivo, tá? Por essa mudança climática causar, por exemplo, a incidência muito maior de insetos. Tá? De médio prazo, sistemas de condução, onde a gente tem, né, um sistema de condução com um dossel mais vegetativo, um sombreamento maior, tá? As podas, e aí você, né, deixar para fazer a poda um pouco mais tarde. Tá? Isso faz com que atardie a brotação e faça com que a maturação também aconteça de forma mais prolongada. Tá? O uso de porta-enxertos, tá? Variedades ou cultivares e irrigação já entram, né? Médio prazo, porta-enxerto e curto prazo, mas sistemas de irrigação e variedades de uva já vão ser utilizadas com certeza como medidas de longo prazo. Então, regiões onde a quantidade de água é a mínima possível para a videira sobreviver e não é possível, por exemplo, a irrigação no período de crescimento, de maturação, tá? Em algumas regiões da Europa é comum isso. Talvez essas modificações precisem ser adotadas, que esse excesso de seca precise realmente, que você precise realmente que tenha irrigação para que o processo aconteça de forma adequada. Tá? Então, é isso. Muito obrigado. Tá? Quem quiser mais informações, por favor, entre em contato pelo meu Instagram, @RoniSono.